tarde, sejam bem-vindos a mais uma live aqui na página MV Kids. Essas são lives de aquecimento, lives preparatórias para o nosso evento Desafio do Zero ao Acabamento Perfeito. Se você não sabe o que é, tem o link na minha bio, vai lá, corre e se inscreva para você não perder. Vai ser uma semana cheia de conteúdo, né, pra gente aprender, pra gente sair de lá mais capacitada como profissional da costura infantil. E vamos ter sorteio também, tá? Lá no na nossa semana, no nosso evento. De quem participar de todas as etapas, produzir todas as coisinhas que nós vamos ter que produzir nessa semana, vai participar do sorteio. E o que vai ser, né, o sorteio? Vai ser R$150 em tecido, tá? Eu vou te enviar o link do site. E é um site, gente, que tem muitas opções e é mais em conta, né? Então vai dar para você comprar bastante tecido. E aí você vai escolher, vai me enviar os que você decidiu, né? O que você escolheu. E eu vou te enviar aí na sua casa, tá bom? Então, assim, uma semana, gente, que não tem como perder, né? Além de todo o conteúdo que você vai estar recebendo lá. Hoje nós vamos falar sobre, muito na prática, olha, um acabamento perfeito no franzido, né? Sabe o franzido? Na hora que a gente vai franzir, como que eu posso fazer um acabamento perfeito com franzido, Mid? Né? Porque eu tenho muita dificuldade na hora de fazer o meu franzido, né? Ele sai do lugar e voltou, né? Porque quando a gente vai fazer o franzido, umas partes ficam reta, outras partes, né, fica franzidinha. O que eu faço? Como é que eu faço para eu fazer esse acabamento perfeito? Eu vou começar mostrando para vocês alguns franzidos que eu tenho aqui, tá? Deixa eu pegar de vestidinho, pegar desse babado aqui também. Deixa eu ver o outro. Pegar esse daqui. Tem mais algum? Esse outro aqui. Ó, vou começar mostrando pra vocês. O meu tecido desfia muito na hora de franzir. Ah, é normal. Dependendo, ainda mais dependendo do tecido que você utiliza, tá? Qual o tecido que você costuma utilizar? Não sei se é normal desfiar muito. Ele desfia muito dependendo do tecido, tá? Se o seu tecido, ele for muito um tecido que desfia mesmo, não tem como fugir disso, a não ser que você passe uma overlock. Se você tiver overlock, passa overlock antes de fazer o franzido, né? Mas é normal, tá? Desfiar. O tricoline não desfia tanto. Ó, deixa eu mostrar aqui. Esse aqui tem um babado aqui embaixo, de franzido. Mas a proposta desse babado aqui, no franzido, né, que a gente vai fazer, nós temos várias propostas de franzido. Como assim? Nós temos o franzido leve, o franzido médio e o franzido cheio, né? E aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui, ele é um franzido médio. Eu chamo ele de médio para baixo, tá? Porque ele não é extremamente franzido. Ó. Mid, mas como que eu consigo fazer um franzido? Como é que eu sei essa questão do franzido médio? Como que eu sei? Como que eu vou fazer, né? Franzido médio, franzido leve, né? E um franzido mais cheio. Tudo isso, gente, vai depender do tecido que você vai cortar. Por exemplo, se você vai fazer um vestidinho, assim, ó, né? Aqui temos um franzido. Esse franzido aqui, ele também é médio. Por que eu sei disso? Pela quantidade de tecido que eu escolhi pra cortar e colocar aqui no meu corpinho, né? Como que a gente sabe? Você vai pegar a largura do local onde você vai fazer e colocar aquele franzido. Por exemplo, no meu caso foi a cintura aqui do meu vestido, né? Essa cinturinha aqui. Essa é a base da minha medida, né? Vamos supor que 50. Né? 50 era a medida que eu tinha. Qual a quantidade do tecido para eu fazer um franzido aqui? Né? Aí vai depender. Qual a proposta que você quer?
um franzido leve, um franzido médio ou um franzido cheio. Ah, eu quero um franzido médio. Então, eu vou cortar aqui 2 vezes essa medida da minha cintura. Como assim? Se é 50, eu vou cortar 50 mais 50, né? Vai dar 100 centímetros, que é 1 metro. Então, aí eu vou franzir e ele vai ficar um franzido médio, né? Ah, eu quero um franzido super cheio. Então, você vai cortar 3 vezes essa medida da onde você quer colocar o franzido. Se é na manga, então você vai medir onde você vai pôr esse franzido ali. Se é 15 centímetros, você corta 3 vezes 15. E aí, você vai ter um franzido mais cheinho, tá? Então, assim, a base dos franzidos, se é médio, se é leve, se é cheio, depende aí da proposta que você quer e aí na quantidade de tecido que você vai cortar para poder fazer aquele franzido, tá? Agora, a gente vai entrar para a parte do franzidozinho perfeito. Como é que eu posso fazer? Como que eu sei, né? Aqui no meu caso, olha, eu sempre costuro, na hora de fazer o franzido, eu sempre faço 2 costuras. 2 costuras é o mínimo, tá? Não existe menos que isso. Se você faz uma costura e puxa o franzido, tá errado. Seu franzido vai ficar feio, tá? Na hora de você costurar ele no local, vai acontecer isso. De uma parte ficar sem franzido, outra parte com muito franzido. Uma sem e outra com muito franzido, né? Então, você tem que ter atenção nessa questão. Não pode fazer uma costura somente com uma linha, tá? Uma costura somente. Tem que ser 2 costuras para você ter 2 linhas no final. Esse é o mínimo. Pode fazer com 3, né? Mídia, mas como assim? Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo. Pior que eu não vou ter. Ó, esse daqui eu ainda não cortei. Deixa eu ver se esse daqui eu já tirei já. Esse aqui eu ainda não tirei, ó. Por exemplo, não sei se vai dar pra ver de pertinho. Nós temos aqui, ó, 3 linhas, dá pra ver? Tem uma aqui, uma no meio e outra em cima. A do meio é onde eu firmei o meu babado, certo? A minha parte da saia. Mas a linha que tá embaixo e a que tá em cima, essas aqui eu tiro, que foi a do franzido, né? Uma coisa que ajuda o franzido a ficar bem perfeitinho é isso. É você fazer 2 linhas, pelo menos, e você passa uma costura firmando ela bem no meio. Porque aí o franzido vai ficar bem certinho. Não tem como ele sair do lugar, não tem como, porque você vai passar uma costura firmando no meio entre uma e a outra. Se você só faz uma, ou você vai passar a costura embaixo, ou você vai passar a costura em cima, né? E aí vai ficar... Não, gente, não dá certo. Você faz o teste aí pra você ver. Fica feio, não fica legal, tá? Esse daqui eu já tirei a outra linha, ó, ficou só uma. Mas olha o franzidinho, que bonitinho que fica. Fica bem certinho. Não tem como ficar uns com franzido e outros sem. Outra dica que é legal na hora de você pregar ali aquela peça. Porque uma coisa é você franzir tudo aqui. Ah, tá franzido. O problema é na hora que você vai costurar, pregar ele no lugar, né? Aí é onde entra o problema, né? O que você vai fazer? Toda vez que você vai passar a costurinha nele ali, você vem, ou pode ser com uma pinça mesmo, ou com a própria mão, você vai organizando essa parte do franzido no lugar. Não deixa ficar nada sentado no lugar, tá? Ai, mas eu não consigo ver porque a parte reta, que é do corpinho, ficou pra cima. E a parte do franzido tá embaixo, né? Na parte ali da bobina. Como é que eu vou ver? Toda vez que você for costurar, vire a parte do franzido pra cima. Costure com o franzido pra cima, porque assim você vai ter o controle de onde tá ficando sem nada de franzido e vai arrumando eles no lugar, né? Porque o que acontece muito é que o próprio calcador, ele empurra o tecido e acumula muito franzido em um só lugar e em outro fica reto, né? Então, na hora que, quando você bota o seu franzido por cima, né? Igual aqui, ó. Essa outra jardineirinha aqui, tem um babado com franzidinho, tá? Eu vou já falar como que você vai fazer pro franzido leve, tá, gente? Isso aqui é a dica geral, seja leve, médio ou muito. Seu franzido, ó, vai sempre ficar pra cima. E a minha costura tá aqui, a agulha tá batendo. Muita gente faz o quê? Costura com franzido aqui pra baixo. Aí vai passando a costura reta. E aí, realmente, você não tem como saber como que tá ficando o seu franzido embaixo. Se ele tá escondido. Então, se ele vai ficar à mostra,
ele tem que ficar aqui, ó, em cima. E você vai passando a linha, a costura aqui por cima e vai organizando pra não ficar nenhum lugar sem franzir, tá? Então, essa é uma dica que vale muito na hora de você estar costurando. Nunca coloque pra baixo, sempre pra cima pra você ir organizando. A questão agora do franzido, que é do leve, do cheio, tá? Do médio, você vai... um franzido bem leve, ele é mais ou menos, gente... Por exemplo, se é 50 centímetros, eu vou cortar 50 centímetros mais 25, que é a metade do outro, né? O dobro, que é um franzido médio, seria 50 mais 50, né? Um leve, ele seria 50 mais 25. Por que 25? Porque 25 é metade de 50. Aí ele fica um franzido super, super leve. Eu não tô com nenhuma aqui perto de mim, que eu mostraria pra vocês. Deixa eu ver. Acho que tem sim. Esse aqui, ó. Esse aqui, ele é um franzido leve, tá vendo? É um franzido bem levezinho. Midi, quando é pouco tecido assim, como que você faz pra ele ficar igual? Porque tem umas partes que fica sem nada. Tá na questão da paciência mesmo, de você ir, ó, com calma, distribuindo. O segredo é você distribuir por toda essa parte aqui, ó. Se aqui tem os 50, eu vou pegar aqueles 75 centímetros e vou distribuir ele. Nem que vai ficar um aqui, um aqui, um aqui. Mas ele tem que estar tudo distribuído, né? Porque não adianta nada você botar um monte aqui, aqui sem nada. Um monte aqui, um monte sem nada. Você entende? O segredo tá na paciência de você ficar ali distribuindo. Tem que distribuir mesmo. Bem levezinho. Por que que tem muita gente que gosta dessa proposta mais um franzido leve, né? Ela é boa, gente, pra você não utilizar muito tecido, mas mesmo assim trazer essa proposta de leve franzido, né? Ela dá pra utilizar também quando você vai fazer várias camadas, digamos assim. Sabe o vestido Três Marias? Aquele estilo Três Marias é bom. O primeiro você faz um franzido, aí o segundo faz um pouco mais leve, o terceiro um pouco mais leve, sabe? Porque aí não vai tanto tecido assim, tá? Então ficou aí, ó. Franzido leve, você vai pegar a metragem daquela circunferência ou do local onde você vai colocar o tecido franzido, vai pôr ele mais a metade do próximo, né? Como se fosse o dobro, tá? Você pode até dobrar e tirar a metade. Tipo isso. Se é 50, 50 mais 25, tá? Por quê? Porque 25 é metade de 50. Um franzido médio vai ser o dobro. 50 mais 50, tá? Ai, Midi, não vou usar 50, é 60. Tanto faz. 60 mais 60, tá? O franzido cheio, você vai pegar 50 mais 50 mais 50. É uma medida de 3. 50 vezes 3, tá? Porque aí você vai ter 150, 1,5 metro. Que aí você vai franzir e vai ficar com aquele franzidinho bem cheio, tá bom? Ó, eu super gosto dessa proposta leve, gente. Eu acho que fica bem bonitinho, principalmente pra fazer batinha, né? Estilo essa salopetezinha que eu fiz aqui. O franzido, vou mostrar pra vocês um franzido bem cheio. Deixa eu ver se eu tenho um franzido cheio aqui. Acho que não tenho nenhum. Não aqui perto. Tem esse daqui. Esse aqui é um franzido extremamente cheio, mas aí já é uma outra questão que é pra uma outra live a gente fala sobre, né? Que é pra franzir tule, que é diferente a proporção. Vocês sabiam disso ou não? Que a proporção de tule na hora de franzir, proporção do tecido é diferente em tecido mesmo, porque o tecido ele é um tecido mais grosso, certo? Então, quando você franze ele fica com volume ali, certo? Então, a proporção de tecido de tule para tecidos comuns é totalmente diferente. Vocês sabiam disso ou não? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso.
Como que agora a gente vai fazer uns acabamentos perfeitos na hora ali de pregar o tule, né? Nós temos algumas formas. Eu já falei sobre a forma geral, na hora de você fazer a costura do tule, do franzido na própria peça, você colocar ele pra cima, assim você vai ter uma visão ali do seu franzido, que ele está no lugar certinho, né? Que ele não saiu. A outra forma de você ter essa noção na hora de fazer acabamentos, um outro tipo, na verdade, né, de acabamentos. Quando você vai costurar sua peça, que ele tem algum franzido, isso eu tô falando com ideias para máquina doméstica, tá, meninas? Deixa eu tirar isso daqui. O que eu gosto de fazer, né, para eu ter um acabamento bem perfeitinho na hora de fazer o franzido, que ele não vai ser embutido. Muita gente tem dúvida nisso. Ah, eu vou fazer um franzido, queria fazer um franzido na minha peça, mas eu não vou embutir ela, né? Como que eu posso fazer um acabamento para ficar bem bonitinho nesse franzido? Eu gosto de fazer uma bainha aqui em cima, e essa bainha a gente faz antes de franzir, tá, meninas? Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui por baixo, ó. Olha, tem uma bainha, ela é bem fininha, ela tem menos de 1 centímetro, ela é bem fininha mesmo. Aí depois eu venho e passo as 2 costuras pra eu poder franzir, né? Assim eu prego e fica um franzido por fora aqui, ainda dá um detalhe, né? E o acabamento fica excelente. Por dentro, né, e como a parte de dentro não vai ser embutida, como que eu faço? Aqui nesse caso dessa jardineira, ela é como se fosse, dava pra ser, né, 2 em 1, né? Porque ela tem o comprimento dela normal e o babadinho eu coloquei por cima, tá vendo? Mas se não tivesse esse comprimento, aqui eu faria uma bainha também, né? E grudaria esse aqui por fora, já com acabamento. Tá vendo que tudo é questão mesmo de técnicas, né? Porque às vezes a gente tem a máquina doméstica, não sabe como fazer certos tipos de acabamento, e aí deixa de fazer a peça, ou às vezes faz de uma forma que não fica bonita, mas às vezes porque você não sabia que tinha como, né? Mas tem como fazer tudo quanto é tipo de acabamento na máquina doméstica, olha, e fica bem bonitinho. Esse é um tipo de acabamento que eu uso muito, né? Dá pra perceber, né, gente? Ó, aqui também eu gosto bastante. Esse aqui também, ó. Tá vendo? E olha só que legal, porque aqui nós temos uma proposta de vestidos de festa, né? Que é um vestido feito numa sarja acetinada. Ela é uma sarja acetinada, eu botei o laço aqui, dá uma proposta bem diferente do dia a dia. E mesmo assim eu consigo fazer o acabamento, ó. E olha pra você ver que ele fica com um detalhe diferente pelo tecido ser diferente, né? Eu usei o mesmo acabamento esse aqui fica sentadinho, e esse daqui ele fica, ó, fazendo as curvaturazinhas. Mas por quê? Porque o tecido ele é diferente e fica como detalhe. Gente, isso aqui no corpinho da criança fica lindo. Eu sou apaixonada nesses vestidos que fica bem folgadinho, rodadinho na criança, sabe? Sem ser de corpinho. Eu gosto até mais do que vestido de corpinho mesmo, sabe? De corpinho, quando eu falo corpinho, é isso aqui, ó. Corpinho que é coladinho no corpo da criança. Gosto desses vestidos que é bem solto desde o início. Desde aqui de cima, né? Igual esse dali. Ó, me perguntando, você tem loja física ou só faz por encomenda? Eu não trabalho com encomenda nem com loja física. Eu ensino você a costurar roupas infantis, tá? Mas aqui na minha página tem muitas e muitas costureiras maravilhosas que são minhas alunas que trabalham com encomenda, tá? Que tem, algumas tem loja também, né? Loja online, você pode ir lá encomendar, que tem acabamentos excelentes, tá? Depois, se você quiser, manda uma mensagenzinha que eu te indico algumas, porque aí você faz o orçamento. Tá bom? Vocês viram aí, meninas, como tem a possibilidade de fazer vários tipos de acabamento no próprio franzido? Eu não sabia, quero muito fazer uma saia de tule pra minha pequena. Ó, que legal, achei que vocês sabiam. Gente, eu achei que era bem comum as pessoas saberem.
Mas, inclusive, lá no meu curso eu ensino a proporção. Porque é diferente, porque tule é fino, né? Não adianta eu cortar, minha cintura tem 50 centímetros, vou cortar 3 vezes o tamanho dessa cintura em tule pra eu fazer uma roupa super armada assim. Vai ficar armada? Não vai, né? Por isso que muitas vezes quando você vai fazer algum vestido em tule e você olha e fala assim, nossa, a minha expectativa era outra. Por que ficou assim? Da questão da técnica de quantidade de tecidos, né? Como calcular a quantidade de tule, porque tule não é igual tecido. Se eu corto 3 vezes a medida da cintura em um tricoline, ele vai ficar bem volumoso aqui, né? Vai ficar bem franzidinho, bem bonitinho. Já o tule não, porque o tule é fino. Midi, tem um curso básico de vestido? Ó, o meu curso principal, o Dona Costurinha, que nós vamos abrir turma dia 10 de julho, tá, gente? Lá eu ensino tanto você fazer a parte de vestido quanto qualquer outra peça, tá? O que eu sempre falo, gente? Pra você não ficar dependendo de curso disso, curso daquilo, você precisa fazer um curso principal onde te ensina a fazer qualquer peça, né? Que é, no caso, esse meu curso, ele te ensina a fazer qualquer peça. A partir de técnicas de modelagem, você vai aprender do zero a traçar qualquer peça, né? Vai aprender a fazer acabamentos para você aplicar em qualquer peça. É muito importante você dominar essas 2, 3 coisas, né? Que é a parte de a modelagem base, acabamentos e o corte em si, né? O corte ele se torna mais fácil à medida que você vai fazendo. Então, né? Não existe, como que eu posso falar? Uma técnica específica de corte. Corte você vai aprender, né? Você vai aprender, coloca isso aqui e corta. Ok. Né? Isso é mais simples. Agora, aprender a base de modelagem e acabamentos de excelência, como esse aqui que eu mostrei pra vocês, ó. Você precisa dominar essas 2 coisas. Dominando isso, você vai aprender você vai fazer, na verdade, qualquer peça. Você vai olhar, eu quero trabalhar só com vestidos. Igual eu tenho aluna que o ateliê dela trabalha só com vestidos. Então, você vai aprender e aquela técnica você vai aplicar só para vestidos, né? Você pode escolher o segmento que você quer. Porque dentro da costura infantil nós temos vários segmentos, né? Então, aprendendo a dominar isso, base, você pode ir para qualquer segmento. Né? Você pode até juntar 2 segmentos se você quiser, né? Igual tem muita gente que vende vestidos e tapa-fralda, né? Pode, tranquilamente. Mas é importante, conselho de uma pessoa que passou anos e anos sem saber dominar essas técnicas, tá? Domine antes de você comprar curso A, curso B que te dá um molde pronto, sabe? Ou que te ensina só uma coisa específica. Compre uma coisa que te ensine a dominar a base e que te ensine de tudo, porque assim você vai definir o segmento que você quer ir e você não vai ficar dependendo, né? Porque a minha intenção é essa, é você fazer com que vocês não sejam dependentes, né? Dependo de aula X para eu produzir essa peça. Se eu não tiver essa aula, vou ter que dispensar essa encomenda, né? A gente precisa fugir disso, porque como assim o faturamento do seu ateliê depende de Cicrano ou de Beltrano? Não tem como, né? O faturamento do seu ateliê precisa depender exclusivamente de você. Porque quando ele depende de você, você tem controle daquilo. Se vir um faturamento bom, foi mérito seu. Se vir um faturamento ruim, foi porque você não soube fazer, você dispensou as encomendas porque você não sabia fazer. A gente precisa se responsabilizar o resultado ali do nosso ateliê, né? Não tem como a gente ficar dando desculpa aqui e ali, né? Então, por isso que eu sempre ensino isso pra vocês. Aprenda a modelagem base pra você não depender de molde pronto aqui e ali. Aprenda acabamentos de excelência, tá? Porque não adianta. Eu tô no meu mês, tá entrando encomenda e papapá. Mas os acabamentos de vocês não tão bons. Mas tá entrando encomenda. Ok. Todo mês entra encomenda de pessoas diferentes. Por quê? Porque as que compraram no mês passado não gostaram do acabamento e não voltaram. Mas se você tivesse firmado elas por um acabamento de excelência, esse mês você teria... Por exemplo, esse mês passado foi 20, esse mês veio 20, mas foi novas, foram pessoas diferentes. Esse mês você teria 40 e não 20,
E no próximo mês, você firmando essas clientes pela qualidade do seu serviço, ao invés de você ter 20, você vai ter 60. E assim vai. E é assim que vai expandindo. Você vai tendo clientes fixos, né? Os clientes que todo mês ou a cada 2 meses vão sempre te procurar para alguma coisa. Principalmente mãe de bebê, tá? Como assim mãe de bebê? Porque os bebês, eles fazem mêsversários todo santo mês. Né? Já falo, mêsversários. Né? E tem muitas mães que acabam fechando o ano inteiro com costureira. Como assim? Todo mês é uma encomenda já para aquela mãe. Já pensou? Você firma 10 mães de bebês, assim, que aí todo mês, você vai ter encomenda para um ano inteiro. Fora quando chegar lá no final, quando elas fizerem 1 ano, a encomenda do vestido da festa de 1 ano vai ser com você, né? E claro, você vai ter que ir atrás dessas mães. Mas é muito importante você dominar as técnicas de acabamentos perfeitos, tá? Melhorar os acabamentos aí. É uma das coisas. Se eu fosse colocar pra vocês pra escolher, né? Se fosse dar uma dica pra vocês, ou um conselho pra vocês de escolher, Mid, o que eu escolho? Sei lá, focar em vender o meu produto, só vender, né? Aprender a vender ele, ou focar em melhorar a qualidade das minhas peças. Sabe qual que eu falaria pra vocês? Foque em melhorar a qualidade das suas peças quando ela tiver melhorada, já tiver no ponto assim que o acabamento fica bonito, que você firma suas clientes, que elas elogiem vocês. Aí você, né, automaticamente, na verdade, essa parte aqui ela já se liga, né? Porque se você melhorou aqui, vai ser automático esse resultado, tá? Se você vai atrás desse resultado, você acaba se frustrando um pouco. Por quê? Porque ele vai ficar cansativo. Você vai atrás, a pessoa vem, faz uma vez e não volta. Você entende que vai ser um ciclo que todo mês você vai ter que ficar se esforçando muito para ir atrás de vender as suas peças, sendo que essa parte aqui que não foi melhorada. Ela pulou, muita gente pula essa parte. E para ter um acabamento de qualidade, você precisa dominar modelagem. Por quê? Porque um acabamento de qualidade, ele tem uma peça de caimento. E para ter uma peça de caimento, tá onde? Na modelagem. Você precisa saber as medidas que você coloca, o tipo de caimento daquela peça sua ali, você quer para ela, né? Quando você compra molde pronto, você não tem isso, você não tem essa escolha. Ah, minha peça vai ter caimento ou não vai? Eu nem sei de procedência desse molde, eu não sei as medidas que tem aqui. Né? Muita gente acha que só porque a peça é de criança, ela não precisa ter caimento. Mas na verdade, não. Uma peça, olha só pra você ver. Olha o caimento desse vestido, que perfeito. Ó. A criança nesse vestido fica a coisinha mais fofa. Tá vendo? Tem gente que acha que só porque a peça é de criança não precisa ter caimento. Ah, a criança não tem... Faça, é só fazer um quadrado, bota um elástico no meio e tá bom. Não, gente, a peça não vai ficar bonita e não vai ficar atrativa desse jeito. Porque além de a gente fazer um bom acabamento, a gente precisa focar em fazer peças atrativas, né? Porque é automático que ela vai chamar cliente, ou seja, vai aumentar suas vendas, você focando em melhorar essa parte ali, né? Não é porque é peça de criança que não precisa de ter caimento. Na verdade, ela precisa sim. Não tem pra ninguém, gente. Como faço para ter acesso ao seu curso base? A gente vai abrir inscrição, gente, lá em dia 10. Dia 10 do mês que vem agora, né? Mas, ó, se você tá aqui e não se inscreveu no nosso... É um curso gratuito, né? Desafio do zero ao acabamento perfeito. É gratuito. Tá? Fora ele ser gratuito, você ainda vai participar de um sorteio que a gente vai ter no final desse evento, dessa semana, de R$150 em tecido. Então, você vai poder... Eu vou aconselhar você o tipo de tecido que você vai comprar. Se você quiser também a minha opinião com relação à estampa, porque eu sempre falo que é importante também, na hora de produzir a peça. Eu vou te enviar o link do site, posso te aconselhar a estampa, qual você vai comprar, e eu vou enviar na sua casa, tá? Então, assim, participa antes de... E lá você vai também ver como que eu ensino, a forma como eu ensino, porque a didática, ela é importante também, né? A gente se identificar com a didática da pessoa. No caso, muita gente gosta, né, da minha forma de ensinar. Eu ensino modelagem de uma forma bem simplificada. Uma forma que ela não
Claro, a gente não vai tirar o fato de que precisa de você sentar e estudar, mas ela não tem aquele embaraço da modelagem tradicional, né? Ela é bem mais clara, que é o que a gente precisa quando a gente está iniciando. A gente precisa de clareza para aprender. É aquilo que eu sempre falo com vocês, né? Do jardim de infância. Uma criança, quando ela está começando a aprender, não adianta você colocar ela lá no primeiro ano para ela aprender cálculo, que ela não tem nem como, nem vai entrar, não vai chegar nem entrar na cabeça dela. Ela nem vai entender as palavras que aquele professor tá falando. Se ela tá começando, ela tem que ir pro jardim de infância. Porque lá ela vai aprender que A significa A, que B significa B, C significa C. Da mesma forma é a gente quando a gente tá aprendendo aprendendo modelagem, aprendendo costura. A gente precisa iniciar de forma clara, né? Então, assim, a modelagem que eu ensino de forma simplificada, você vai aprender. Vai traçar isso ali, por quê? Vai traçar isso ali. Que medida eu vou usar aqui? Por quê? Né? Então, isso é importante e é a forma clara que a gente consegue aprender modelagem, né? Que a gente precisa, tá? Eu poderia simplesmente traçar o molde aqui e vender para vocês. Muita gente iria comprar, né? É mais fácil, né? Você compra ali o molde, mas você não sabe a procedência dele. E para mim seria muito mais fácil também do que passar horas ensinando algo, né? Trazendo isso para vocês se tornarem independentes. Seria muito mais fácil. Mas eu prefiro que vocês não passem pelo que eu passei, né? Pra aprender. Pra mim eu demorei muito. Quando a gente demora a aprender algo, dominar alguma coisa, a gente atrasa o nosso processo de, faturamento. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Fala um pouco sobre estampas mais atrativas depois. Tá, depois eu vou fazer uma aula, uma live, né, sobre isso. Tá bom? Mas lá na nossa semana, meninas, tô vendo perguntinhas sobre peças, se vai ter modelagem e costura. Na nossa semana, no nosso evento, Desafio do Zero ao Acabamento Perfeito, sim, nós vamos aprender a fazer uma peça, desde a parte da modelagem, desde a parte do corte, até a parte da costura ali como acabamento. Mas é claro, gente, um evento, né, não tem como eu passar tudo ali pra vocês, né? Então, assim, a modelagem vai além daquilo ali, mas já vai ser um ótimo pontapé pra vocês verem a forma de modelar, né, como eu ensino, a didática e tudo mais. Tá bom? Então é isso. Amanhã temos live novamente. Já deixa aí anotadinho pra vocês. Hoje eu nem mandei lá no grupo, depois eu vou mandar os grupos. Mais tarde, lá no grupo da comunidade do Facebook, vou ver se eu envio também, que o pessoal tava pedindo muito, nos grupos de WhatsApp, tá? Lista de material, régua, que a gente vai utilizar para o nosso evento, tabela de medida, que a gente vai usar. Você vai imprimir essa régua e essa tabela de medida, e você vai pegar a lista de material para comprar as coisas que você vai precisar na semana. Às vezes você já até tem aí, né? Que é um tecidinho, fita métrica, tesoura, essas coisas, tá bom? Mas à noite você verifica lá que nos grupos, tá? Na comunidade. Gente, para participar do sorteio, você precisa estar na comunidade, tá? Porque você vai ter que postar foto lá na comunidade da peça que você vai fazer, para você poder entrar na lista de sorteio, tá? No WhatsApp não tem como você enviar mensagem. Então entra na comunidade, tem até o link, eu tinha deixado o link aqui no meu stories, eu vou pôr de novo para vocês entrarem. Tá bom? Então beijão para vocês, amanhã temos live novamente 3h30 da tarde, já deixa anotado aí. Beijos!